A gente tem aqui um tema também para falar. O Valu até que levantou esse tema, né, Valu? Que é qual recado o Cruzeiro dá ao mercado, dizendo quais as palavras que você usou, Valu? De certa forma, falando a respeito dos valores, né? Eu não diria que o Cruzeiro está limitando os seus valores, mas no caso do zagueiro, do Vitor Gabriel, a gente vai pagar até 3 milhões de dólares, o que seria bem interessante para o Internacional, e ele não é obrigado a fechar. Em 60% só, viu? Isso. Diante dos 500 mil dólares. Você comprar por 500 mil dólares e algumas horas depois vender por 3 milhões, e também de do euros. Inestrosa, Samu. Isso. E também do Inestrosa, né? Queremos negociar 8 milhões de euros, mantendo 20% numa compra futura e para 10 milhões, 10. 10 milhões, perdão. Para mantendo 20% e para chegar só no final de 25. Obrigado. Então tem recados aí do Cruzeiro nesses comportamentos, né? A gente já falou aqui algumas vezes, inclusive, eu sei que muitos não vão gostar, né? Porque querem que o Cruzeiro saia em toda janela 150, 200, 250 milhões. Mas o Cruzeiro tem compromissos importantes para serem pagos, já fez investimentos importantes. O Leonardo Jardim entende que o Cruzeiro ele precisa de peças dos chamados reforços pontuais. Claro que se aparecer aí um jogador que fica parecendo que o Leonardo Jardim ele quer só jogador barato, ou o departamento de futebol agora quer somente isso. Não, o departamento de futebol ele quer fazer um investimento avaliando quanto vale aquele ativo. E não, porque o mercado pediu, ele vai pagar. Eu tenho certeza aí que se o Leonardo Jardim fala para o Pedro e que o Rines trouxe, ele vale esse valor, o Pedro iria comprar o atleta. Mas o entendimento é que esse jogador, ele no início do ano estava sendo oferecido aí para alguns clubes, e ele foi oferecido para um clube do futebol brasileiro, não vou revelar aqui qual é o nome. Ele pertencia ao Columbus, né, Pedro, se não me engano. Isso, Columbus dos Estados Unidos. Isso. E a pedida era 2 milhões e 200 mil dólares no início do ano. E esse outro clube aí não ficou de avaliar, fez outros movimentos aí no mercado e passou. E agora, quem acompanha aí o mercado, eu estava conversando hoje com uma pessoa, ele me falou, Samuel, eu acho que esse jogador aí, estourando 6 milhões de euros, é um preço para se pagar, porque o que eles consideram também, ele já teve, foram 2 ou 3 saídas do país, com a base do Palmeiras 3, né? No caso do Palmeiras 3, ele joga no México, ele joga nos Estados Unidos e ele joga no Brasil durante as categorias de base. Ele chegou a trabalhar no período com o Abel ainda, Samuel, no Palmeiras. Ele chegou a treinar ali com um profissional. Pois é, então, como que você paga um valor desse em um atleta e com essas condições ainda, né? Então o Cruzeiro vai contratar dentro das avaliações lá, mas preocupando sim com... Todo mundo tá vendo aí, né? Time comprando e não pagando. Hoje teve uma notícia da Argentina que o Botafogo não pagou um centavo do Thiago Almada. Véio. Então, esse tipo de notícia, véio, eu espero não ver nunca mais aqui no Cruzeiro. Véio. E acho que o Pedro tem essa consciência também. Véio. Porque é obrigação, né? Salários em dia, tudo que você comprar, pagar. Mas a gente vê que isso é exceção no futebol, mesmo agora com SAF, né? Então, o Cruzeiro tem muita coisa ainda para pagar, tem contratações que foram parceladas, tem uma folha aí que já chegou em um patamar que há pouco tempo a gente não imaginava, e aí o Leonardo Jardim, com o departamento de futebol, pede
contratações pontuais de jogadores que querem chegar e mostrar serviço e, no entendimento, não precisa o elenco hoje de jogadores mais renomados. Já temos aí alguns importantes. Então, é o recado que o Cruzeiro dá. E aí eu acho também que, num primeiro momento, os times podem pedir mais. Mas vendo que a postura será essa, talvez o Cruzeiro colha aí alguma coisa em termos de valores, né? Não apareceu proposta, o Inter quer o Rafael Tolói, aí aparece um outro zagueiro. Eu acho que o Vitor Gabriel vai valer muito mais. Mas vai valer. E não vale. Aí é um direito do Inter. Não quero vender. Eu aposto no meu ativo. Mas para hoje, com 20 jogos aí de profissional, um pouquinho mais do que isso, é um baita valor, inclusive. Eu considero, né? O Inter tem o direito. Por exemplo, a gente tem alguns jogadores aí que hoje eles vão valer 2, 3. Hein? Mas o Kaique, por exemplo, no início do ano, ele valia X. Hein? Hoje ele vale quanto de X, né? Muito mais, porque teve sequência e jogou. Hein? O Cruzeiro lá atrás, se recebesse uma proposta dessa, tinha todo o direito de falar, não, ele vai jogar, ele vai ganhar sequência e vai valer muito mais. O Inter pode fazer isso. Agora, cada um sabe onde o calo aperta, né? Mas o Cruzeiro está no mercado aí para achar essas peças, viu, Valor? É isso, cara. Eu acho mais importante é o compromisso, né? Nós veremos. Eu tô querendo ver o Cruzeiro atuando no mercado, não desse Cruzeiro de bater de porta em porta e perguntando: quero esse jogador, tá? Quanto é? X, vou pagar esse valor. Não, eu tô querendo ver, porque, gente, só arredar aqui um pouco, porque eu derramei água num monte de fio. Então, se começar a pegar fogo numa parte do quarto, não pegar fogo na parte que eu tô, beleza? Derramei água aqui num monte de fio, extensão e etc. E foi muita água, não sobrou quase nada aqui desse copo, estava cheio, inclusive. Mas, voltando ao assunto que interessa, é, eu quero ver muito o perfil, né? O perfil claramente está mudado. Porque esse Inestrosa aí, 8 milhões, o Cruzeiro tá, vamos sentar e vamos negociar. O Cruzeiro ia para essa aí, se fosse o perfil anterior, tá? Vamos sentar e vamos negociar então, tá? Você quer quantos milhões que você quer? Como é que... E a coisa mudou, a coisa não é bem assim, não. Pediu, recebeu, né? E tem um cuidado para com as finanças do clube. Não é modo que você pega lá o controle e faz dinheiro infinito, vida infinita, não. O dinheiro é finito, sim. É preciso ter, mesmo que ele não seja nosso, né? Mas até para o Pedro ter mais saúde para um momento. Vamos lá, o que é melhor? Você sair fazendo o que o time. Hoje tem um time, né? Temos que lembrar, tem um time hoje. Você sair fazendo melhorias pontuais nesse time, pensando em conquistar o objetivo que o Cruzeiro tem, que é voltar à Libertadores, né? Esse é o objetivo. Outro objetivo, de repente, ser campeão, pode vir durante a caminhada. E ninguém vai negar isso. Não, obrigado, não quero não. Estamos com possibilidade de título, mas obrigado, viu? Quero não. Tem alergia à conquista. Não, ninguém está falando disso. O que é melhor? A gente ir para uma janela correta e equilibrada agora, nesse sentido, porque se o Cruzeiro volta, gente, para a Libertadores o ano que vem, vocês desculpem, eu não tenho dúvida que aí, em janeiro, é janela pesada. Porque o Pedro já falou, né? Ele sonha em ver esse time na Libertadores e sonha em ver esse time conquistando Libertadores. Mas não é também gastar de qualquer maneira dentro dessa política do jardim de necessidade. Eu acho que a turma tiveram acertos no Cruzeiro nesse período do Pedro Lourenço. Mas eu acho que a turma vai trabalhar com um refinamento muito mais rigoroso
para tentar diminuir mais ainda a margem de erro. Ah, só vai acertar então, de agora para frente? Não, pessoal, infelizmente não. Adoraria vir aqui falar para vocês, ó, a partir de agora, com o Jardim, com a equipe de scout, todas as contratações vão dar certo. Só que eu seria mentiroso, tá? Mas tem jeito de você melhorar os processos de busca de talentos para servirem para o campo e para, quem sabe, terem potencial de venda. Eu acho que é isso que a turma no Cruzeiro está trabalhando nesse sentido. Trazer o que de fato necessitamos, levando em consideração o time que tem, e investimento mais pesados, com quantidades de atletas maiores para frente, pessoal. É o que eu imagino. Ô, Valu, Samuel, Amanda, se vocês me permitem aí falar, além de tudo isso, falar um pouquinho do Rinestrosa. Mas antes, eu concordo demais com tudo isso que você disse, Valu, porque a gente não pode voltar a ser aquele Cruzeiro que foi num momento obscuro da nossa história, né? Que era um Cruzeiro mal pagador. O Samuel levantou essa notícia do Botafogo, né? Não ter pagado o Thiago Almada, e não só o Botafogo, outras equipes no futebol brasileiro, elas adotam essa prática, né? Elas não têm nenhum incômodo em serem tratadas assim, e não é a fórmula mágica para ser campeão, tá, Valu? Porque se a gente olha para os dois times que competem o tempo inteiro no futebol brasileiro nos últimos anos, são Flamengo e Palmeiras, duas equipes que estão equilibradas financeiramente. Por muito tempo, a Leila Pereira não fez grandes investimentos. Essa janela que o Palmeiras acabou mudando o perfil, né? E aí foi atrás do Facundo Torres, foi atrás também do próprio Paulinho, Vitor Roque, e por aí vai. Foi uma janela diferente no perfil do Palmeiras. Não dá para achar também que é bonito essa história de não, o importante é ganhar título, não precisa de pagar, porque o Botafogo ele ganhou. Mas a custo de quê? Porque agora o Botafogo está vendendo todo mundo. O Botafogo vendeu o Luiz Henrique, o Botafogo está vendendo o Jair, que mal pisou no Rio de Janeiro. Acho que talvez o Jair não conheceu mais do que 2 praias no Rio de Janeiro e já está indo para o Nottingham Forest. Então acho que é necessário o Cruzeiro ter esse controle sem perder a questão de se reforçar. E aí, só para não alongar, não tomar o tempo da Amanda, o Rinestrosa, bom jogador, é um atleta que é uma boa aposta, mas se eu humildemente aqui pudesse dar uma dica ao torcedor, se é que tenho esse direito, né? Mas aqueles que aceitarem a dica, muito bacana, é que assim, não superestimar um atleta. A gente não conhece tudo do Rinestrosa, é um atleta que tem ido bem na Copa Libertadores, mas que tem uma carreira, um momento da carreira similar, por exemplo, ao Marquinhos. E aqui eu não estou falando que quem dos dois é melhor, até porque eu acho que o Rinestrosa tem mais chance de se envolver do que o Marquinhos. Mas é um jogador de 22 anos, é um jogador que surgiu muito novo, rodou em vários lugares, inclusive vivenciou o futebol brasileiro lá no Palmeiras, na categoria de base, não conseguiu se afirmar nos Estados Unidos, em uma equipe que tem um trabalho muito bom, que tem uma ideia, uma diretoria muito boa, que é o Columbus Crew. Não à toa, recentemente foi campeã da MLS, né, por 2 vezes, assim, mudando muito o time, mas conseguiu ser campeã. Então, acho que o Cruzeiro ele faz muito bem em não investir esse valor hoje pedido pelo Atlético Nacional, porque é uma pedida que está acima do que o Rinestrosa pode entregar hoje. Então, é só essa dica, assim, que se eu posso dar a alguém essa dica, né, eu estou deixando de não superestimar alguns jogadores, porque às vezes isso faz muito mal e a gente coloca ali uma expectativa muito grande, e se esse cara chega e não supre, acaba também criando um clima muito ruim para o próprio atleta. Eu acho bem comum as equipes que hoje têm jogadores em destaque, como é o caso do Atlético Nacional, querer valorizar o seu efetivo. O Cruzeiro também estaria valorizando os seus, e imagino que faça isso diariamente. De qualquer forma, eu acho que o Cruzeiro, assim que o Pedro Lourenço assume, né, o Cruzeiro, acho que ele mostra para o mercado, naquele momento, que havia grandes possibilidades dessas transações, principalmente essas transações mais caras. Só que naquele momento o Cruzeiro precisava de quantidade e de qualidade. Hoje o perfil mudou, e é esse perfil citado pelo Valu.
Porque além do Cruzeiro, através do Pedro Lourenço, querer fazer jus o seu compromisso com a instituição, de honrar, né, a questão financeira, ele também preza por honrar um planejamento. Então, tem planejamento dentro do Cruzeiro. Então, para que as coisas não saiam fora também do seu planejamento financeiro, ele precisa utilizar dessa cautela. A gente sabe também, precisa ser levado em consideração, que nenhum tipo de contratação vem com a garantia junto, né? Então, assim, por mais que o Cruzeiro tenha condições financeiras de talvez pagar esse valor, nenhuma contratação vem com a garantia, então ele precisa também utilizar disso, né? Não é somente a questão do perfil. Será que só estar dentro do perfil que o Cruzeiro deseja é o suficiente para poder pagar 10 milhões? O Cruzeiro está mostrando que não. Precisa ter outras coisas nessa avaliação, nesse filtro, para que a gente possa ser até um pouco mais inteligente no mercado. Mas, com certeza, eu vejo que o Cruzeiro vai criando uma casca, vai amadurecendo também com muita coisa que já aconteceu nesses movimentos de mercado, e isso faz a gente também querer ter um pouco mais de cautela e ser um pouco mais inteligente. Então, acho que tomara que o Cruzeiro possa, claro, atingir aquilo que é esperado das movimentações. Não é somente essa posição que o Cruzeiro está em busca, e com certeza, através de um bom planejamento e de bons profissionais por trás disso também, dessa parte de execução, a gente possa fortalecer a equipe como um todo.